Paz do Senhor Jesus, bom dia. Sejam todos acolhidos e acolhidas por esta igreja que se preocupa com todos aqueles que gostam e querem aprender mais da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer, pedir a Deus que venha me iluminar, me inspirar para que tudo ocorra conforme a Tua vontade. Vamos orar? Amado Deus, soberano Pai, diante da Tua presença, que eu peço a Deus que o Senhor me ajude, me auxilie, me aconselhe, ó Deus, na revelação divina, Senhor, desta 10ª lição da Escola Bíblica Dominical, ó Deus, deste primeiro trimestre, ó Pai, de 2022. Senhor, continua abençoando os Teus filhos e filhas que assim vão ouvir e vão aprender mais, Senhor, da Tua Palavra. Isso, Deus, é o que eu te peço, desde já lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esta oportunidade de ministrar essa 10ª lição no dia 6 de março de 2022 e também agradecer a diretoria desta igreja, na pessoa do presidente pastor Antônio Laurentes. Quero agradecer também a reitoria da Escola Dominical, na pessoa do evangelista Célio, do evangelista Heber. Que Deus, em nome de Jesus, os abençoe e agradecer também todo o trabalho de mídia, né, na pessoa do evangelista César e também do Gabriel. Que Deus continue lhes abençoando. Amados e queridos irmãos, pois bem, hoje entraremos na 10ª lição, quase acabando, né, esse primeiro trimestre, sob o tema A Visão das torrentes das águas purificadoras. A visão das torrentes das águas purificadoras. O texto áudio está em Ezequiel, capítulo 47, e versículo 8, que fala-nos assim: Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem à Campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Verdade aplicada. As águas que emanam do Senhor para o seu povo produzem transformação, frutificação e sustentação. Objetivos desta lição: mostrar a visão das águas que jorram do templo, falar o uso do termo das águas nas mensagens bíblicas e destacar a água viva no presente e no futuro. O texto de referência está em Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 ao 3, que está aqui a referência. No entanto, eu gostaria de ler um pouco mais até o versículo número 9. Que fala-nos assim: Depois disso, o homem me fez voltar e entrar no templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha debaixo do lado direito do templo e do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão externo, para a leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo à mão um cordel de medir, mediu 500 metros e me fez passar pela água, e me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, e me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava na cintura. Mediu ainda outro 500 metros, que era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas que se podiam nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: Você viu isso, filho do homem?
Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores e dois lados do rio. Então me disse: essas águas correm para a região leste e descem no vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoavam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque estas águas chegarão lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Eu fiz a leitura dessa perícope do versículo 1 ao versículo 9 porque isso vai facilitar na contextualização, então, desta visão que Ezequiel teve. No entanto, antes de qualquer coisa, hoje vamos dar continuidade aos ricos ensinamentos das narrativas de Ezequiel, recapitulando os assuntos do livro de Ezequiel. Do capítulo 1 ao capítulo 3 falam das credenciais e da chamada de Ezequiel como profeta e atalaia, e suas complexas visões. Dos capítulos 4 ao capítulo 24 falam de suas repreensões e ameaças. Dos capítulos 25 ao capítulo 35 falam das mensagens dirigidas às nações vizinhas, predizendo as suas destruições. E finalmente hoje vamos tratar nesse coplado de capítulos, do capítulo 36 ao capítulo 48, que falam do caminho da restauração de Israel e o restabelecimento de sua cidade e de seu templo. Lembrando que o mesmo é contemporâneo de Isaías, que era o profeta do palácio, de Jeremias, que era o profeta da linhagem sacerdotal, além de Daniel, que era da família real. Ezequiel era o profeta que vivia no meio do povo. Ou seja, o mesmo não tinha muita credibilidade como os demais assim a tinham, a qual o mesmo perde a sua mulher e não pode se lamentar, para servir essa perda da mulher, para servir de exemplo que acontecerá com o povo. Também foi assassinado pelos próprios cativos da Babilônia, em razão de sua ousadia e fidelidade em reprová-los com duras denúncias, e foi assim que aconteceu na vida de Ezequiel. Pois bem, na lição 7 foi dito sobre as características das ovelhas do povo de Deus. De modo simples, há três principais conceitos, características. Conhecem o seu pastor, ouve o seu pastor e obedece o seu pastor. Pois a ovelha é um animal amável e dócil e dominável, diferentemente do bode, que na maioria das vezes está no meio das ovelhas, causando confusões e discórdias, dando cabeçadas para lá e para cá. A lição número 8 e número 9 foi abordado as características dos falsos profetas e pastores infiéis e a restauração de Israel, que se dá na visão que teve Ezequiel do Vale dos Ossos Secos, a qual hoje a lição número 10 é a continuação dessa exposição que Deus fará com o povo que voltaram a viver de acordo com a palavra de Deus, tornando a viver como um grande exército que se manteve em pé. Portanto, hoje, essa lição tratará a terceira visão de Ezequiel que teve a respeito da restauração, sendo a primeira o Vale dos Ossos Secos, do capítulo 37, a segunda visão, a restauração do templo, que se dá dos capítulos 40 ao 46, e hoje a terceira visão, que é a visão das águas purificadoras, do capítulo 47, do versículo 1 ao versículo 9, que foi lido nesta oportunidade. E o que podemos, então, aplicar
para a nossa contemporaneidade a respeito dessas visões, dessas narrativas do profeta Ezequiel. Vamos entrar na lição. Tópico 1. A visão das águas que jorram no templo. A visão das águas que jorram no templo. 1.1, o autor se expressa dizendo a fonte das águas. Aqui é importante destacar a relevância das águas, pois o contexto desta narrativa mostra-nos que o povo de Israel estava vivendo uma terrível escassez de água, algo desesperador, que viviam e eram só destruição, desnutrição e morte. Portanto, essa visão traria esperança ao povo novamente. A água aqui também simboliza o Espírito. Como ninguém é capaz de viver sem a água, também o povo não seria capaz de sobreviver sem o Espírito de Deus, que está contido na palavra da profecia, na palavra do Senhor. Então, como ninguém é capaz de viver sem a água, nós devemos pensar. Nós, seres humanos, somos feitos 70% de água. O planeta Terra também tem essa mesma numeração, 70% de água, considerado por alguns cientistas o planeta azul, ou planeta água. Então, é impossível a vida sem a existência da água. A água é o único elemento que pode estar em três formas: gasosas, líquidas e sólidas. A água, ela que traz a vida às flores, a água que traz a vida aos animais. Não tem possibilidade de alguém sobreviver sem este elemento, sem beber água, sem se purificar da água. A água, ela é essencialmente indispensável para a existência humana, para a existência do planeta Terra, para a existência de toda a biodiversidade. Não tem como viver sem a água. Então, o que Deus quer reludir ao povo de Israel é que não há vida sem o Espírito, não há vida sem o Espírito Santo, que simboliza então essa água viva. 1.2. Percurso e profundidade das águas. Aqui o ensino é para deixarmos de ser pessoas superficiais, pessoas que vivem em muita superfície, algo muito figurativo. Vamos ver então de forma nítida o que está essa visão? Vejamos. Quando esta visão de Ezequiel fala em águas nos artérios ou no calcanhar, nos tornozelos, é o início da caminhada cristã. Isso se refere ao início de tudo, que ainda estão vivendo de forma superficial, aprendendo as coisas de forma muito devagar e gradativa. Depois vem as águas nos joelhos, que figuram também a dificuldade de se locomover, porque as águas no joelho você já tem uma certa dificuldade de se locomover. E é a possibilidade de voltar para trás. Então, quando está com água no joelho, ainda há uma possibilidade de voltar para a superfície, de voltar para trás. Então, ainda está aprendendo, ainda está galgando, ainda está se desenvolvendo nesta caminhada. Quando fala-se então das águas na cintura, ainda é algo incompleto. Não vive cheio de Deus, não vive de forma completa, não vive de forma profunda, vive em cima do muro, né? Meio a meio, ainda não tem um relacionamento íntimo e profundo com o autor da existência. Por conta disso, então, fala-se da água
na cintura. E aí a visão mede-se então mais 500 côvados e aí entra então as águas profundas. A revelação das águas profundas mostra que o cristão já conhece a Deus, já conhece o Deus que serve, de forma mais profunda e íntima. Ou seja, esse cristão, ele alcançou o amadurecimento, a maturidade cristã. Ele já está mais maduro, ele já conhece o seu Deus, ele já ouve a voz do seu Deus, ele já reconhece que é um servo do Senhor. Então, esse primeiro tópico, o tópico 1.2, ele vai falar que nós não devemos viver de forma superficial, mas que devemos mergulhar nas águas profundas. 1.3, águas que vivificam. Aqui é importante lembrar a geografia e a história deste contexto. No Oriente Médio, do Líbano ao Egito, há uma falha geológica de duas placas tectônicas que inicialmente eram bem próximas umas das outras, que foram se afastando a ponto de nascer então o mais conhecido chamado Mar Morto, possuindo aproximadamente 400 metros de profundidade abaixo do nível do mar, que na verdade nem pode ser considerado como um mar, sendo um lago cercado de terra. Ou seja, o Mar Morto é uma depreciação da fonte do Rio Jordão, que vem lá de Hermon. Então, essa fonte das águas que passam por essa fenda, dessa falha geográfica, dessa falha geológica, vai chegar um dia que purificará essas águas salgadas, sendo uma visão para o futuro. Ou seja, Ezequiel também tem traços escatológicos, pois somos a continuidade do povo de Israel e seremos purificados. E aonde só há sal, como o Mar Morto, um dia terá vida e será purificado, será águas doces. Portanto, aqui é uma alusão do que nós conhecemos como vida eterna. Então, a profundidade dessa visão é muito forte, porque esse Rio Jordão, que vem lá de cima do Hermon, que vem descendo, passando por várias cidades, até chegar no Mar Morto, Deus está falando que um dia, o Mar Morto, que é um mar que é salgado, que é um mar que não tem vida, que as pessoas flutuam em cima dele porque não tem vida, vai um dia ser purificado por essa água que vem lá do Jordão, por essa água que vem lá do Hermon. E assim será o povo de Israel, que será purificado. Nós fazemos parte desse povo, que seremos purificados, dando essa alusão escatológica que seremos então vivificados em Deus e teremos a vida eterna. Essa visão é muito profunda. Vamos adentrar ao tópico 2. Tópico 2. O uso do termo águas nas mensagens bíblicas. O 2.1, o autor se expressa, a ação divina de transformação. Aqui trata da ação transformadora de Deus sobre as nossas vidas. Assim como as águas doces purificarão as águas salgadas do Mar Morto, Deus tende a nos purificar também pelo seu Espírito Santo. Deus tem purificado nós através do seu Espírito Santo. Vamos abrir a Bíblia para figurar melhor isso. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5, que vai nos dar uma alusão melhor sobre isso, vai iluminar nosso pensamento sobre isso. Olha o que diz as Escrituras Sagradas. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, que fala-nos assim. Ele lhes deu a vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nós, quais vocês andaram noutro tempo,
segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Agora, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com o que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça que vocês são salvos. Então isso mostra então essa transformação, essa purificação, mostrando-nos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele é a fonte das águas vivas e nós vamos falar isso melhor lá no tópico 3. Bom, 2.2, a ação divina de frutificação. A ação divina de frutificação. Aqui o ensino é que os que vivem em contato com o rio de Deus estão cheios do Espírito Santo e vivem por meio do Espírito Santo. Então aqui só frutifica se você estiver cheio do Espírito Santo. Não há frutificação se não tiver essa água, esse rio de Deus, essa fonte jorrando em nossas vidas. Vamos ler Ezequiel capítulo 47, versículo 12. Olha o que nos fala. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. Nas margens do rio, ou seja, o rio dá a elas esse alimento. As folhas dessa árvore não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimentos, e as suas folhas de remédio. Então, quem está cheio do Espírito Santo, quem está cheio dessa água, sempre está produzindo, sempre está frutificando. Essa é o ensino do 2.2. 2.3. Ação divina de sustentação. Aqui o ensino é para nós perseverarmos, pois a nossa sustentação está em perseverar. A nossa sustentação está nas águas do Senhor. O 2.3, o autor ele se expressa assim na lição. Talvez um dos maiores desafios do cristão esteja em perseverar. Para o nosso templo de tanta liquidez, uma das mensagens do último livro, Apocalipse, vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. No capítulo 17 e o versículo 14 de Apocalipse está escrito isso. Mas como ser perseverante em um tempo de tantas distrações e novidades? Estendendo as nossas raízes para o ribeiro das águas que brotarão do trono de Deus, conforme Jeremias capítulo 17, versículo 8. Ou seja, a resposta está aí. A resposta é que nós devemos estar ao ribeiro das águas de Deus, do trono, que brota do trono de Deus. Pois, mesmo no calor, as folhas permanecerão verdes e ainda que não chova, permanecerá frutificando e perseverando. Então nós devemos perseverar, estando nas águas, mergulhados nas águas, sendo nutridos por essa água que vem do trono de Deus. Entramos então no tópico 3. A água viva no presente e no futuro.
O autor, ele primeiro traz a figura de Jesus, no 3.1. Jesus e o rio da água viva. Ou seja, neste último tópico, reafirma a importância da missão da água em nossas vidas. Primeiro, Jesus é a nossa fonte, a qual nós não devemos abrir mão de sua missão, pois essa missão de Jesus, essa missão de Deus, essa missão do Espírito Santo, ela vem na figura dessa água que desce do trono de Deus, dessa água que vai do Hermon e que vai sarar as águas do Mar Morto. Então, primeiro o autor ele traz Jesus aqui para mostrar a importância dessa água. E a missão de Deus foi assim. Deus envia Jesus, Jesus envia o Espírito Santo e o Espírito Santo envia a humanidade para alcançar a todos a salvação, essa água purificadora, que se refere a essa fonte de águas vivas, que se refere ao Espírito Santo. E nos envia a humanidade através do Espírito Santo. Vamos ler João, capítulo 4, e versículo 14, para nos esclarecer melhor isso. Que fala-nos assim, João, capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, Jesus dizendo, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Ou seja, essa missiodeia, essa missão de Deus, um enviando o outro, Deus enviando Jesus, Jesus enviando o Espírito Santo e o Espírito Santo nos enviando, porque nós, nessa água que bebemos em Jesus, que é o nosso Salvador, nós somos essa fonte de águas vivas, que saciamos os sedentos, saciamos a vida das pessoas. As pessoas que se aproximam de nós também têm essa esperança de vida eterna, essa esperança de viver com Deus, essa esperança de não ser mais sedento, de não ficar mais com sede, porque nós temos sede, nós somos sedentos. Então, nós, a partir do momento que bebemos da fonte viva, que é Jesus, nós deixamos de ter sede. Sede que traz conflitos dentro dessa natureza humana. Então, existem várias águas, só que a única água que não dá mais sede é a água da fonte que vem de Jesus. Tudo pode dar sede de volta. Se você bebe, você tem sede, você não se sacia, daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas você vai ter sede. E pessoas que vivem outras fontes, buscando outras fontes para suas vidas, elas se tornarão a ter sede. E nesse tornar a ter sede é onde nasce o vício, é onde nasce o querer de novo. E aí, a partir do momento que você tem uma vida com Jesus, que você tem uma vida saciada por essa fonte de Jesus, você não tem mais outras coisas que te satisfazem, que te alegram, que te fortalecem. O 3.2, o autor ele vai trazer a figura de Zacarias. Zacarias e as águas vivas de Jerusalém. Segundo o autor trazer Zacarias, ele vai refletir a respeito desse profeta que vai acalmar o povo, pois esse povo ele volta do exílio. Esse profeta ele é um profeta pós-exílico, e esse povo voltando do exílio, voltando a Jerusalém, voltando à sua terra, retornando para Jerusalém, eles encontram em Jerusalém plena ruína e desesperança, desespero, tudo destruído. Sua narrativa também traz traços escatológicos, como vejamos então em Zacarias capítulo 14, do versículo 8 ao versículo 11, que vai falar-nos assim, ó. Naquele dia, águas vivas correrão de Jerusalém
metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. Ou seja, o todo. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. Ou seja, aqui está mostrando que não se submete mais ao crono, não se submete mais a esse tempo que vivemos, tanto no verão quanto no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Mas Jerusalém será exaltada e habitada no seu lugar, desde o portão de Benjamim até o lugar do primeiro portão até o portão da esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. Será habitada, e já não haverá maldição. Jerusalém será segura, terá segurança, terá paz, terá despreocupação. Por quê? Porque é uma reflexão escatológica aqui. E o profeta Zacarias, ele vai dizer isso ao povo. Ele vai dizer isso ao povo que estavam desesperançados, estavam olhando a cidade destruída. E ele vai dizer, calma, calma, naquele dia vai vir águas vivas. As águas vivas, elas vão invadir Jerusalém. Elas vão fazer aquilo que está morto, destruído, vai ser reconstruído, vai ser restaurado. Aquilo que já não tem mais esperança, calma, a esperança é essa, vai vir águas vivas, que vai transformar esse cenário de morte em um cenário de vida, um cenário de destruição em um cenário de restauração. Essa visão de Ezequiel é maravilhosa para nós nutrirmos a nossa esperança. Eu não sei o que você tem passado e enfrentado, mas essa lição fala-nos, calma, as águas vivas estão chegando. Aleluia, glória a Deus. 3.3 João viu a água viva. João viu a água viva. O 3.3. Então aqui é o fim, né? Essa visão é o fim de todas as coisas, né? De João. E aí então, por causa do pecado, né? De Gênesis 3:24, o homem é lançado fora do jardim, onde tinha rio e árvore da vida. Gênesis 2, do 9 ao 10. Em Apocalipse 22, do versículo 1 ao 2, João recebe a visão do rio puro, da água viva e da árvore da vida, que estão disponíveis aos que guardam a palavra de Deus e são purificados no sangue do Cordeiro, conforme Apocalipse capítulo 22, do versículo 7 ao 14. Bem-aventurados os que aproveitam a oportunidade e atendem o chamado para tomar a água viva. Então a condenação, ela não vem pelo pecado. A condenação, ela não entra na vida de um ser humano pelo pecado, mas sim pela falta de aceitação dessa graça, pela falta de aceitação da graça de Deus, pela falta de aceitação dessas águas vivas que vêm a nós. Por isso que fala, né, que bem-aventurados que aproveitam a oportunidade e atendem esse chamado. É um chamado da graça, é um chamado de viver no caminho da graça. Deus está nos chamando para vivermos, andarmos e nos nutrir neste caminho da graça, que é a fonte das águas vivas. O rio corre no centro da rua principal mencionada anteriormente e descrita como sendo de ouro, Apocalipse 21:21. A descrição de João é resumida, mas a imagem é clara e o seu foco não está na rua, mas no rio. Como o rio e a árvore da vida,
João pinta um quadro de um paraíso renovado para complementar o relato bíblico histórico da humanidade. Adão e Eva são expulsos do jardim, foram impedidos de tocar na árvore da vida, mas no jardim da cidade santa, todos os habitantes têm direito a essa árvore. Capítulo 22, versículo 14 de Apocalipse. Assim é bastante produtivo lermos o último capítulo de Apocalipse, fazendo uma conexão em outros textos bíblicos. Gênesis, capítulo 2, versículo 13, Ezequiel, capítulo 47, versículo 47 inteiro, que nós já lemos boa parte dele. Jeremias, capítulo 3, versículo 18, Zacarias, capítulo 14, versículo 8, que nós também já lemos. Então é importante essa visão para nós estarmos nutridos nessa esperança eterna, nessa esperança de Deus. É um texto muito escatológico, no entanto a gente tem que aplicar para as nossas vidas também essa mensagem, não só com uma perspectiva do futuro, mas uma perspectiva do presente também. E o autor ele conclui essa lição dizendo assim, que o Espírito Santo nos ajude a desfrutarmos dos efeitos deste rio, dos rios de Deus produzidos no presente, na vida de todos que buscam essas águas, restauração, frutificação e sustentação, até que Ele venha. E no futuro gozamos do rio puro da água viva e da árvore da vida. Glória a Deus. Conclusão. Essa lição tem por objetivo nós vivermos de modo mais profundo com esse relacionamento que temos com a Santa Trindade. E que venhamos nos colocar na sua presença todos os dias, a qual nos ajuda de forma prática a aplicar essa restauração em nós todos os dias em Salmo 32. E assim eu vou encerrar essa lição lendo esse Salmo. Salmo 32 vai nos mostrar que nós devemos então nos restaurar todos os dias diante de Deus, nos colocar diante de Deus, pois há uma aplicação prática aqui no Salmo 32. É uma lição para nós que está também reludindo para nós nos restaurar diante de Deus. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão e pecado, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há engano. No entanto, calei os meus pecados, ou seja, eu confessei, eu coloquei para fora, eu não silenciei meus pecados. Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim. Ou seja, confessa, diga o seu pecado. E o meu vigor secou como o calor do verão. Aí olha o que o salmista fez. Ele entendeu, né? Que Deus estava falando. Bebe da minha fonte, confessa, que eu vou restaurar a sua vida. Aí o que o salmista fez no versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, mas não ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quanto transbordarem muitas águas, não os atingirão. Ou seja, está transbordando de água, já não atingirão mais. Tu és o meu esconderijo, tu me preservarás na tribulação e me cercarás de alegres cantos de livramento.
Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo e a mula que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrescos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o acercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, o justo exultem, todos vocês que são retos de coração. Glória a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, muito obrigado por você acompanhar mais esta lição e que o Espírito Santo fale melhor aos vossos corações. Tenha esse coração reto e tenha essa vontade, esse desejo de sempre beber das águas vivas, desse rio de Deus que está todos os dias correndo por nossas existências. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Tenha um excelente domingo. Muito obrigado. Deus abençoe.